Olá, estudantada do nono ano. Gerando potência, né? Satisfação estar mais uma vez com você. E dessa vez para falar sobre o anarquismo e o protagonismo feminino. Mesmo de maneira geral, se pode até achar que o anarquismo e a luta cotidiana das mulheres sejam distintas por conta da posição subalterna em que viviam as mulheres na sociedade patriarcal, onde o anarquismo batia de frente nas práticas hierarquizadas do capital e a constante luta por uma sociedade igualitária sem Estado e sem nenhum governante. As mulheres eram tidas como seres inferiores e que tal situação foi por um tempo naturalizada. Contudo, as mulheres militantes anarquistas organizaram manifestações e lutas para chegarem ao que hoje podemos vivenciar o protagonismo das mulheres em busca das igualdades. Bom, para esse fim, as mulheres lutaram e aprenderam muito com os movimentos o movimento do início, o movimento anarquista do início da República, eles foram por demais importantes na organização da classe trabalhadora e a mulher já estava presente no setor fabril. Então, tivemos então esses movimentos, o socialismo e o anarquismo, os dois com pensamentos muito parecidos, contudo, os dois defendiam a sociedade igualitária, contudo, diferentemente do socialismo, os anarquistas eles queriam diretamente a destruição do Estado, que não tivesse nenhuma um controle gerencial da sociedade, a sociedade seria autogerenciada pelos seres evoluídos que estavam presentes nesse contexto. E esses movimentos eles foram de grande importância para o protagonismo das mulheres, que apesar de imensas e, e constantes lutas, vivenciam, conquistam, reivindicam e conquistam os espaços significativos na sociedade das hierarquias, onde o patriarcalismo, mesmo que velado, ainda existe. Lá no início da República, as mulheres reivindicavam o acesso direto, pleno à educação, direito de votar e de ser votado, e que a primeira Constituição da República de 1891 não faz nenhuma referência a isso. Né? Em 1910, Leolinda Dalto fundou o Partido Republicano Feminino, que proibia a participação de homens, né, masculina. Em 17, esse partido realizou uma passeata no centro da capital com 84 participantes, e isso vai sensibilizar o deputado socialista Maurício de Lacerda a apresentar no Congresso Nacional um projeto de lei que permitia o voto feminino. Contudo, o Congresso nem avaliou, nem examinou, nem nada. Em 1905, no 1º de maio, na Praça da Sé, em São Paulo, as mulheres anarquistas, militantes políticas, elas já mostravam o seu protagonismo, elas estavam lá para dizer que nós queremos igualdade, e essas igualdades elas passaram a acontecer com as lutas e que custou a vida de muitas delas, né? Elas se tornaram chefe de família, essas mulheres com o tempo se tornaram chefe de famílias, elas se tornaram operariadas, elas foram condutoras de transporte urbano, transporte, elas começaram a trabalhar não apenas na zona urbana, mas na zona rural também, onde as mulheres foram para a colheita, para a agricultura, no sentido de garantir o alimento do seu filho. As práticas sociais e o preconceito é, foram vencidos pela necessidade durante a Primeira Grande Guerra, 1914, onde a mulher teve um significante papel naquele contexto. Em 1919, a bióloga e escritora Berta Lutz e a professora Maria Lacerda de Moura fundaram no Rio de Janeiro a Liga pela Emancipação Feminina, e essa organização lutava principalmente pelo direito ao voto. Né? É importante perceber que essas lutas pelo protagonismo da mulher
pela emancipação da mulher foram constantes, né? Nesse contexto em que as mulheres eram tidas como recatadas do lar e que o homem era aquele ser que estava lá presente, ele era possível tudo, as mulheres só aguardar o seu esposo chegar, né? Mas aí esse movimento possibilitou as mulheres a pensar por si, a tornar-se cidadã como um todo e a fazer decisões e a ter decisões importantes até sobre o seu corpo, né? Em 1960 é lançada a pílula anticoncepcional e aí a mulher podia optar se tomava ou não, se teria ou não filho naquele momento. As mulheres passaram a ter uma nova realidade. Essas situações de luta e mudanças que marcaram a vida das mulheres no século XX foram mais ou menos assim, um modo de vestir. As mulheres passaram a se vestir de mini saia, passaram a usar a calça Saint-Tropez, o modo de falar, agora igualitário, sem submissão, né? O modo de pensar, modo de se comportar, praticar as decisões políticas. Assim, elas se tornaram um agente transformadora, um ser agente da transformação da sociedade capital. Para fixar aqui, eu trago umas questões. Como você entendeu a organização dos ou das trabalhadores e trabalhadoras no início do século XX? Questão 2. Qual a importância das ideias anarquistas para o protagonismo das mulheres? Questão 3. As mulheres são seres humanos? Porque, apesar de avanços e conquistas, algumas delas ainda hoje são tratadas com violência por entes que se intitulam humanos. Dentre as mulheres citadas no texto, escolha uma delas e faça um breve e positivo comentário. Questão última, quinta e última, escreva com suas palavras sobre as, as conquistas das mulheres nos dias atuais. Quero dizer aqui que esse material foi adaptado por mim a partir dos livros de história do Boulos e de história do Araribá, história mais história do nono ano. E nada mais tenho a dizer a não ser obrigado e espero ter contribuído com a sua formação. Grande abraço e saudações, saudações estudantis e até uma próxima oportunidade.